Semana 2 do nosso plano de ensino tutorado, nós temos aí uma perspectiva diferente de ver a filosofia. Nós estamos acostumados muito estudar a filosofia grega ocidental e teremos uma perspectiva nova de perceber outras filosofias de outros povos, outras perspectivas, que isso daí está até ligado àquilo que é princípio da filosofia, perceber sempre pontos de vista diferentes. Nós temos a filosofia oriental, e é uma perspectiva de olhar principalmente o ser humano como um todo. Nós temos dentro da filosofia oriental uma expressão daquilo que é uma maneira, um modo de vida, um jeito de ser, em que nós temos aí a, então a filosofia do yoga, e atualmente a gente conhece muito o yoga aí, sempre como atividade física, relaxamento corporal ligado à mente, mas nós vamos perceber que vai muito mais além, tem princípios filosóficos usados. O yoga sempre está ligado à expressão do corpo, e a expressão do corpo é muito importante. E nesse sentido também, nós estudamos na primeira semana, na semana 1, sobre o pirrorismo, ou o ceticismo de Pirro, que é um dos primeiros, né, a perceber que as verdades não são absolutas, e nós vamos ver que ele foi influenciado fazer essa ligação, porque do ceticismo tem uma influência muito grande da cultura, da filosofia oriental, até mesmo porque Pirro ele foi um dos membros que foi junto com Alexandre Magno o Grande rumo ao Oriente na época. Então há uma influência muito grande. A sabedoria oriental é uma tradição muito antiga do que a nossa sabedoria ocidental. Então nós temos aí uma importância muito grande no modo de ver o Oriente na sua história. Nós temos aí então um modo de vida. Nós não podemos ver como, apesar que os modismos que existem atualmente faz parte daquilo que é a nossa sociedade, a atual sociedade do espetáculo, né? Que eu costumo sempre dizer que é a sociedade do supermercado. O que é um supermercado? Você vai lá, pega aquilo que tem, muitas vezes o mesmo produto tem várias marcas. Você olha pela sua experiência de vida aí, tem vezes que tem marcas mais caras que não são do seu agrado. Então, tem pessoas que vão pegando coisas do Oriente, da África, não pela concepção filosófica, ou até mesmo teológica do que está por trás, mas sempre por interesses particulares, de como se fossem produtos, né? Nós vamos perceber que o yoga é muito mais do que algo para deixar as pessoas relaxadas, de bem, para poder depois trabalharem num capitalismo selvagem. Isso não tem sentido nenhum quando nós pegamos lá no Oriente o significado dela, que é um modo de vida que tem todo um sentido aí. E ela faz ligação com o ceticismo, porque no sentido da filosofia oriental, tem todo o modo de vida ascético, que é avesso às riquezas. O que é ascético? De controle mesmo do próprio corpo, da alma, de não seguirmos, a gente se controlar. É claro que nós no Ocidente a gente se controla em algo quando já está ali, já está prejudicando a nossa vida, já tem todo um contexto de que a pessoa ou ela evita isso ou vai ter coisas mais graves. O asceticismo, ele já prevê antes, ele é um modo de vida em que você já vai se controlando e tendo essa aversão. Como nós vimos, o cético é a pessoa que não está, ela é indiferente aos bens, à vida, às situações, porque ele procura sempre ampliar os diversos olhares, né? Então a gente percebe que há
uma influência muito grande. O yoga, que tem esse sentido de união, né? No, assim, na linguagem do hinduísmo, então a gente percebe que a ênfase que a gente vê aí no dia a dia, ela tem mais essa postura de buscar um equilíbrio, como eu já disse, de um exercício físico, mas o yoga vai muito mais além dessa dimensão corporal, ele existe todo numa filosofia em aspectos, fundamentos filosóficos, que estão baseados no hinduísmo, na Índia, né? Que tem todas as suas doutrinas, os seus aspectos de referência de uma sabedoria em que está nos livros chamados dos Vedas, porque na Índia a gente tem milhares de formas diferentes de fazer com que essa vida ascética cultural deles possam ser vividas. Então tem versões diversas da forma de viver, tanto a religião como essa filosofia de vida. Mas o que se destaca é essa autoridade dos livros, dos Vedas, que é uma referência. Então, um texto clássico aí que tem muitos aspectos que a gente percebe aqui nas falas, a questão mesmo de ancestralidade, né? Muito antigo. Então, tem toda uma tradição muito grande. Então, o que envolve também o yoga, sem ser essa postura de equilíbrio, aí que está o fundamento filosófico, são as diretrizes éticas, né? O modo de vida. Então, porque as atividades físicas só, elas são chamadas de asanas. Então, constitui apenas uma parte do yoga. Agora, a disciplina ética, a vivência, a relação com o outro, com o mundo, com a natureza, isso daí nós temos muito que aprender, principalmente nós orientais, do equilíbrio. Apesar que a gente até vê que a China, a Índia, eles também têm seus desequilíbrios quando eles se baseiam no capitalismo, que a gente não pode considerar que todas as nações orientais elas estão livres do capitalismo, em que explora muito a natureza, explora muito o ser humano, e há esse desequilíbrio com a vida. Isso está em todo o planeta, a chamada globalização, né? Então, o yoga agora, podemos traçar alguns paralelos entre aquilo que é a filosofia, a sua filosofia, e o ceticismo de Pirro que nós estudamos, né? Há uma busca muito da vida interior do indivíduo, só que o mais importante é esse modo de vida concreto e austero, que é de austeridade, de busca mesmo, de uma vida de equilíbrio, de uma vida cada vez mais de equilíbrio, de necessidade, de renúncias, de busca que aquilo que você pode conduzir a partir do seu eu interior e não seguir somente as necessidades que são impostas aí pela mídia, por todos os elementos exteriores, né? Então, aponta aí caminhos e respeitos para uma autarquia dos indivíduos, para um respeito do espaço do indivíduo. O yoga e o ceticismo têm tudo a ver porque eles buscam a realização do ser humano, por uma espécie de relação negativa com a realidade. O que quer dizer essa relação negativa que está entre aspas? Aqui eu estou destacando os principais elementos do texto, que quando a gente pega o parágrafo, esses elementos já são síntese de tudo aquilo que está lendo. Quando você vai ler, você vai ver que essas ideias são as principais, e até elencando coisas que não está, eu acabo elencando coisas que não está no texto, né? Então, a relação negativa não é você ver a vida de forma pessimista, é você perceber aquilo que te faz mal para você enquanto relação com os outros, enquanto relação da natureza, e evitar. Então, se você... Hoje nós temos um mal muito grande, principalmente pelo capitalismo que nós temos aí constantemente nos bombardeia, né? Você tem necessidade de coisas que não precisa.
Então, quantos que estão presos a isso, né? Quantas e quantas pessoas seguem as modas? Elas são, podem ser boas para você se sentir mais livre, mas tudo quanto é coisa que você sente dependente, que você sente escravo, isso te leva a sempre a um buraco sem fim, e é uma situação de desequilíbrio, né? Então, tanto o yoga, tanto a filosofia oriental, como o ceticismo, que estão muito interligados, a gente percebe que há uma busca de não negar a realidade, é de enxergar ela e fazer escolhas a partir de você, não a partir da força externa que vem constante para nós. Então, aquele que busca essas filosofias estará sempre apto a despir das ilusões, enxergar com mais clareza e agir melhor. Então é um clareamento da visão de mundo, do equilíbrio entre aquilo que é corpo, natureza, muito a ver. A filosofia do ceticismo, no período helenístico, possuía um caráter terapêutico. Igual na semana 1, eu ressaltei que ela e as outras principais, as 4 principais, né? Estoicismo, epicurismo e cinismo também, que engloba, são fármacos, são remédios para a alma. Então tem esse caráter terapêutico, promovia sabedoria para lidar com os percalços na política, com as limitações dos nossos corpos e alma, com as angústias inescapáveis, indissociáveis da nossa condição humana. Então não são filosofias apenas de autoajuda, não são filosofias para entreter, mas é todo um modo de vida em que não são modismos, coisas passageiras, e não são filosofias que vão te excluir da busca de prazeres, da felicidade, mas elas te levam ao equilíbrio, a uma consciência e uma autocrítica bem maior da realidade. Então, nós tivemos aí todo um texto falando disso que eu apontei, os aspectos principais, importantíssimo para a gente mergulhar, entender um pouco mais, entender o yoga, como essa parte da filosofia oriental, e todo esse equilíbrio corporal vai muito mais. O yoga, ele também tem todos esses aspectos filosóficos, de base filosófica, e que está ligada principalmente ao ceticismo, ou o ceticismo está ligado, todas essas filosofias helenísticas, elas têm amparo, e essa relação é muito importante entre culturas, povos. As atividades dessa semana são muito tranquilas. Tem a atividade 1, em relação a essa diferença do Oriente e o europeu, uma atividade basicamente objetiva, para a gente entender um pouco mais essa relação de povos. E tem a segunda, que é de responder e dissertativa, sobre a filosofia do yoga. Então nós fechamos essa semana, agora eu vou fazer uma análise de uma questão de Enem, para a gente treinar para aqueles que se preparam para o Enem. Boas leituras, bons estudos e um abraço para todos. Vamos resolver então e ver uma questão do Enem, de filosofia, porque sempre é bom praticarmos como analisar, como interpretar as questões do Enem, que tem as suas especificidades, sua estrutura, é bom estarmos atentos e também, ao mesmo tempo, acabamos estudando o assunto que perpassa essa questão. A questão de filosofia específica de 2018, que diz respeito ao conhecimento, naquele contexto de debates entre racionalismo e empirismo. E nós temos aí, no tempo da modernidade, a importância da ciência. Então vamos lá para a questão. O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se avaliam no que se acreditavam ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico por tanto tempo almejado. Então, razão diz respeito ao empirismo, experimentação, aí estamos falando do racionalismo,
que é isso? O racionalismo preza que o verdadeiro conhecimento se dá pela razão, e o empirismo se dá pela experiência, pelo comprovar ali o fato. Então, o fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história. Uai, como assim? E os tempos passados? Aqui faz uma contraposição, ao mesmo tempo uma crítica, ao período da Idade Média. Então, tomar consciência, consciência que perpassa aí a razão, o, o homem que é autônomo agora, aqueles pressupostos, até os ideais do iluminismo, né? De liberdade, igualdade e fraternidade, e vários outros elementos que buscam na ciência o seu despontar. Então é bom sempre estar atento, apesar que essa questão não tem nenhuma figura, porque as questões atuais do Enem sempre apresentam imagens também, charge, mas essa daqui está mostrando um pequeno texto, depois nós temos o enunciado das alternativas. Então eu vou destacar aqui que é interessante, que acontece muito no Enem. A gente tem que estar atento, o texto é para ajudar. Então o texto não é referência para responder, é referência para ajudar você a entender o que está pedindo. O mais importante está aqui, ó, que é o chamado enunciado. É aquilo que vai te pedir agora. Ó, no ambiente cultural do antigo regime, pronto, já não está falando aqui especificamente do que estava falando o texto. Apesar que no finalzinho ressalta. É claro que a pessoa tem que ter esse conhecimento para perceber que essa tomada de consciência, por quê? Porque é uma crítica que durante toda a Idade Média, então a filosofia ficou abafada, né? Então ela serviu como serva da teologia. No ambiente cultural do antigo regime, qual é o ambiente cultural que é? O ambiente cultural que especifica principalmente a igreja. A discussão filosófica mencionada no texto, qual discussão filosófica que teve aqui? Alguém percebeu? Percebeu sim. Racionalismo e empirismo, que é a discussão que perpassa aí a modernidade, o século XVIII. Tinha como uma de suas características, então essa discussão filosófica que contrapõe ao antigo regime, à Idade Média. Então, qual que é a alternativa que nós temos aqui, a correta? Nós temos a correta, é a letra E. Então, já tendo como resposta a letra E, porque aquela discussão do empirismo, e que aparece lá no final do texto, é uma contraposição ao antigo regime, à Idade Média, que é o quê? Clericalismo e liberdade de pensamento. É a contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento, que perpassa aí ao iluminismo, toda a questão da ciência, todas as forças que buscam aí fazer com que a modernidade valorize o ser humano, o indivíduo, a razão. Então, é uma contraposição entre aquilo que vem com esse antigo regime que representa a igreja, ou a monarquia também, que é muito presente ali o clero, né? Que não são só os padres, mas os nobres, todas as pessoas que acabavam representando um grupo que tinha o poder e que cerceava a liberdade de pensamento. Então essa é a letra E, e vamos ver porque dela, né? A letra E, a questão versa sobre a problemática fundamental no ambiente filosófico da Idade Moderna, que é a questão do conhecimento da epistemologia, né? O que é o conhecimento. Então, é um assunto principal aí da modernidade, que é a busca do verdadeiro conhecimento, da onde que ele vem, né? Ele já está em nós, ele é dado por Deus. É até uma contraposição também àquilo que é da Idade Média, que quem nos mostra a verdade é a revelação.
Então, nós temos aqui, ó, num primeiro momento, o texto disserta sobre os debates que se deram entre as principais escolas, que é o racionalismo e o empirismo, que tinham como intuito o progresso científico e a adoção de um método adequado. Então, a busca pelo verdadeiro conhecimento é a busca também por um método para se conhecer, para se fazer pesquisa, para buscar o conhecimento de algo. No final do enunciado, o autor da questão menciona um momento em que o conhecimento, para além do progresso científico, poderia auxiliar o ser humano a se desvencilhar das amarras da ignorância e da opressão social, que é o antigo regime, né, que representou tudo isso, o impedimento do livre pensamento. Sendo assim, a proposta dos iluministas, no enunciado se menciona o século XVIII, então o século do iluminismo, é justamente contrapor a proposição da ideologia dominante, que é o teocentrismo, né? Deus está no centro de tudo, à liberdade de pensamento, capaz de emancipar a humanidade. Então nós temos aí a justificativa do que porque dessa resposta, né? Mas como nós estamos fazendo uma análise da questão, que a gente, para você se situar numa questão dessa, é importante você saber do que está falando, né? Qual que é o assunto filosófico aqui, porque aí você consegue situar. Às vezes, igual falou ali o século XVIII, não simplesmente o século XVIII, mas já ajuda, e também quando você vê ali apontando sobre esse embate entre aquilo que é os sentidos e a razão, você já percebe que é aquilo que é o tema do conhecimento que vem da modernidade entre o racionalismo e o empirismo. Né? Agora é importante a gente perceber que aí que está o X da questão dessa análise, as outras alternativas. E dentre elas, é perigoso você observar que tem alternativas que te induzem ao erro. Por quê? Porque tem alternativa que aparece muito no Enem, alternativas que diz respeito ao texto. Mas o que direciona a resposta é o enunciado. Então vamos ver aqui, ó. A letra A, por exemplo, aproximação entre inovação e saberes antigos. Isso não tem, porque aí é uma coisa importante que a gente tem que entender quando está estudando a história da filosofia. Por exemplo, naquele tempo do mito, né? Quando surge a filosofia, não há um diálogo assim, a filosofia aceitou as questões do mito. Hoje a gente pode até ver, tem muito estudo sobre o mito, hoje não, há um tempo atrás, de que o mito tem um valor, tem verdades dentro das narrativas. Mas naquele momento a filosofia vem para romper mesmo. Essas narrativas de deuses, isso daí não ajuda naquilo que é a democracia grega, naquilo que é as verdades, a busca do entendimento mesmo. Então foi um rompimento. E aqui uma aproximação entre a inovação, a modernidade é um rompimento com os saberes antigos. Os iluministas é um rompimento com a igreja, não é assim, vamos dialogar para ver, é porque já tem uma história muito negativa nesse sentido. Então houve um rompimento drástico, não uma aproximação. Tanto a A como a B, você vê aqui, ó, até mesmo a C também. Essas três você percebe aí elementos de conciliação, vinculação, essas palavras não diz respeito a esse contexto, porque é um rompimento mesmo. Não se aceita mais. É claro que depois vai se amadurecer nesse sentido, mas quando você fica muito tempo num tipo de pensamento, há um rompimento. Então não é conciliação, conciliação entre o quê? Revelação, entre as verdades da igreja. Revelação, tá, nesse contexto aqui, está dizendo respeito à religião, né? Às verdades de fé. E metafísica platônica, que diz respeito aí também ao racionalismo, né, que é a base para o racionalismo. O que é uma metafísica? Está além da física. Para Platão, a verdade estava no outro mundo, né? No mundo das ideias, no mundo suprassensível, no mundo inteligível, que é muito essas expressões da filosofia de Platão, da filosofia platônica, né? Que o verdadeiro conhecimento está no mundo das ideias. Então, o que nós temos aqui no mundo são apenas cópias. Então, os nossos sentidos nos enganam muito.
constantemente. E nesse sentido, então, a gente percebe que não há uma conciliação entre igreja e racionalismo. Até mesmo porque o século XVIII já está aí o debate entre racionalismo e empirismo, as duas correntes que valorizam muito a ciência. Vinculação, vincular a escolástica, que é um tempo da Idade Média, que é um tempo de construção de um saber sistematizado, mas tendo a teologia como base, e práticas de pesquisa. Não houve vinculação, pois até os métodos utilizados na modernidade são novos e criados a partir da epistemologia da modernidade, porque há um rompimento com a teologia. Não tem métodos teológicos. Separação entre teologia e fundamentalismo religioso. Até aqui podemos considerar, separou-se. Separação, porém, entre teologia e filosofia, ou igreja e ciência, teologia e ciência. A filosofia agora é uma ciência autônoma, né? Se a gente pode considerar, pensar a ciência, a filosofia com seus métodos, né? de pensamento. Então, vocês podem perceber que é muito importante essa questão quando diz respeito à modernidade e à contemporaneidade. A gente tem que ter o conhecimento filosófico mesmo, senão não consegue entendê-la. Então, vocês perceberam que só de a gente detalhar aqui, a gente já viu vários assuntos, várias questões que diz respeito à modernidade e até a outras épocas, né? Então, vale a pena sempre a gente entender um pouco mais. Então, foi essa a análise dessa questão. Espero ter ajudado vocês a entenderem o que é uma questão de Enem e até a nossa próxima análise, né?